Olá, Perspectiva no Ar, sempre tratando de temas atuais e de interesse da sociedade. E nessa edição a gente vai repercutir a campanha Setembro Verde, que remete à conscientização para a doação de órgãos. E é por isso que nessa edição do Perspectiva recebo aqui no estúdio a Claire Mioso, que é coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul. Vai explicar tudo para a gente a respeito disso e a importância de que toda a população também se mobilize para que entendam a importância do transplante de órgãos no salvamento de vidas. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Lívia, a oportunidade, de falar um pouquinho sobre doação de órgãos e transplante. Certo, primeiro, para que a nossa audiência entenda o trabalho de vocês, eu gostaria que você falasse sobre a Central de Transplantes, é ligado ao governo do estado, como é que é o trabalho de vocês? Então, a Central Estadual de Transplante, ela é um órgão da Secretaria de Estado de Saúde, nós somos ligados ao secretário de Saúde, o Dr. Maurício, e nós temos uma superintendência. Nós, desde 1999, a Central foi autorizada pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Nacional de Transplante, e desde então nós funcionamos 24 horas ininterruptamente e somos responsáveis por todo o gerenciamento de doação e transplante dentro do âmbito estadual. Certo, então eu gostaria de entender mais ou menos como ocorre, desde quando o órgão está saudável e vocês são acionados, eu acredito, até a chegada do destino para o paciente. Vocês recebem do próprio hospital a notícia de que vocês têm um órgão viável, é assim que funciona? Na verdade, tudo começa, quando a gente tem um potencial doador dentro de um hospital, Uhum. Então, nós recebemos uma notificação desse hospital, os hospitais que têm condições de fazer o diagnóstico de morte encefálica, que tem UTI, que tem médicos capacitados e também tem um aparelho que pode fazer o diagnóstico gráfico, realmente que a pessoa está morta. Uhum. A partir desse momento, nós recebemos um formulário de notificação que existe um possível doador dentro desse hospital. E daí é feito toda aquela questão documental, tudo tem que ser muito bem feito, a família não pode em momento algum ficar com dúvida de nada, e aí nós vamos recebendo a documentação e acompanhando. Aí quando a gente tem o diagnóstico que ele está completo, o diagnóstico de morte encefálica completo, certo. Aí nós aguardamos essa família ser entrevistada por pessoas dentro do hospital que fizeram capacitação e treinamento para acolher essa família e fazer a entrevista familiar. E aí, se a família, naquele momento que for entrevistada, ela disser não, aí o processo é encerrado, Então, aí a gente recebe a negativa. E essa negativa, ela tem um motivo, Então, a gente, sempre as pessoas que fazem a entrevista perguntam qual o motivo de você não fazer a doação do seu ente querido. Aí tem N motivos, Eu não conhecia a vontade da pessoa, demora a entrega do corpo, não fui bem atendida, daí encerra o processo. Caso a família diga sim, tem que ser parente até segundo grau, mediante 2 testemunhas, é feito um termo de remoção de órgãos e tecidos. Aí é preenchido com os dados da pessoa que faleceu e com os dados dos familiares que autorizam a doação e também dos dados das pessoas que estão assinando ali como testemunha. Daí, a partir daí é que realmente começa o processo de doação. Aí é colhido sangue, é feito COVID, é feito todos os exames para que, de fato, esse doador, ele seja um doador viável, um doador que os órgãos sejam viáveis para transplante. E tem que ser tudo muito rápido, Tudo muito rápido. Nós, temos pouco tempo entre, geralmente, a entrevista familiar, que é quando a família diz sim, Uhum. e a retirada, nós estamos conseguindo fazer hoje, em tempo recorde, Porque antigamente a gente demorava até 48 horas. Hoje nós conseguimos em 12 horas. Que maravilha. Máximo 20 horas no interior, A gente corre muito, aciona muitos parceiros, E aí a gente faz os exames, se realmente não dá nada, aí é acionado as equipes. Primeiro é rodada uma lista de cada órgão que foi doado. Então, do fígado, uma lista de fígado, do rim, do coração, de todos os órgãos é feita uma listagem. Uhum. E aí a gente passa para a equipe transplantadora.
E essa equipe, ela vai dizer se ela aceita ou não esse órgão, né? E se ela disser não, aí esse órgão a gente vai ofertar para uma central em Brasília, que chama Central Nacional de Transplante. Ah, era isso que eu ia perguntar. Esses órgãos, eles primeiro ficam à disposição aqui do Estado para os pacientes daqui, aí depois vão para a lista nacional. Exatamente. Mas isso dos órgãos que nós transplantamos. Nos órgãos que nós não transplantamos, nós já, a partir do momento que é doado, a gente já oferta. Por exemplo, nós não fizemos coração no Estado. Então, esse órgão, ele já é automaticamente, ele é ofertado para a Central Nacional, que vai gerar uma lista e ofertar para o primeiro da lista para a equipe vir buscar, né? Então, isso também é um processo, assim, tudo muito rápido, né? Tem que ser tudo muito rápido e a engrenagem não pode falhar, né? Então, se a Central Nacional é acionada para distribuir esse órgão, aí vamos dizer que aceitou lá em São Paulo, né? O coração aceitou em São Paulo. Aí tem que ver voo, né? Tem que ver a equipe. Aí tudo isso é assim, você não pode demorar para isso acontecer, porque a família ela está aguardando a entrega do corpo. E quanto mais tempo você demora para fazer a retirada desse órgão, mais demorado é a recuperação do receptor. Então, até esse tempo de isquemia, né? Quanto menor o tempo de isquemia, maior a chance do transplante estar certo. Porque também a gente tem que pensar que a gente tem que ter doador, mas a gente também tem que retirar esse órgão e esse órgão ser viável para transplante, né? Porque se você tiver um órgão que não é viável, né? Muitas vezes a gente perde órgãos, né? Porque o órgão não é viável por algum motivo, né? Então, quando o órgão é viável, nós temos que realmente correr e não poder, não dar nada errado. E se o órgão fica aqui, se a equipe aceita, a equipe vai lá, retira e leva para o hospital e faz o transplante onde a equipe é autorizada para realizar o transplante. E, Clary, aqui o nosso programa Perspectiva, a gente também traz muitas informações que estão sendo vinculadas na internet, que tem um certo aí apelo público. E a gente entende a internet, a era tecnológica, como muito boas para acesso à informação e também para essa troca rápida que a gente necessita aí no dia a dia, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo que lutar contra a desinformação. Então a gente pega uma figura pública, por exemplo, como o Faustão, que já passou por vários transplantes de órgãos. E aí os comentários, olha, na minha casa tem uma pessoa que está na fila esperando há mais de não sei quantos anos um rim. Ah, na minha família tem uma pessoa. E como ele, uma figura pública, conseguiu tudo isso? Então não é assim, dessa maneira como algumas pessoas estão vinculando nas redes sociais. Existe uma fila, existem critérios para recebimento dos órgãos, não é isso? Isso. Na verdade, Lívia, você dizer fila não é o correto. Tá, ok. O correto, não, eu estou te falando assim, porque nós todos falamos fila, mas o certo é uma lista. É uma lista. Porque, por exemplo, o órgão, ele, além da tipagem sanguínea, que tem que ser a mesma, existe o tamanho do órgão, né? Muitas vezes você tem um doador e sai na lista aquele receptor, porém o receptor é pequeno, mediante o órgão que você vai retirar, né? Existem os critérios, que é extremamente importante a gente deixar claro isso, o critério de gravidade e também da urgência, né? No caso específico que você está falando aí do Faustão, uma vez a pessoa realizando um transplante, ela já ganha pontuação quando ela entra na fila para realizar outro transplante. Então ele, além de toda a gravidade da situação do Faustão, ele já tinha feito um transplante e novamente o órgão foi à falência. Então ele já está priorizado para realizar esse transplante. Assim, as pessoas comentaram do Faustão, porque ele é uma figura pública. Sim, exatamente. Mas isso acontece sempre. Acontece sempre. O ano passado, não sei se você viu, que foi duas estudantes de medicina que comentaram a respeito de uma receptora que tinha recebido 3 transplantes de coração e morreu, né? Foi feito até um vídeo e até repercutiu muito mal isso, a família ficou bem chateada com essa situação. Mas você não ouve no dia a dia isso. Você não ouve que uma pessoa fez 2 transplantes de coração, 3 de fígado, você não ouve isso, você só ouve quando é uma figura pública. Então, o sistema, ele é um sistema público,
90% dos transplantes são realizados pelo SUS. É um sistema que todos nós temos direito a entrar na fila se precisarmos de um transplante, né? É um sistema igualitário, porque ali na fila, não importa se a pessoa tem dinheiro ou não, ela vai ter que aguardar ter uma doação para ela poder ser beneficiada. Então, a gente está combatendo a desinformação aqui também, Exatamente, né? Então, assim, os comentários, eles são realmente muito cruéis, né? Eu li, assim, alguns comentários, algumas reportagens, assim, e, sinceramente, eu acho que as pessoas, elas têm todo o direito de falar o que elas pensam. Mas, primeiro, você precisa realmente ver se aquilo é verdadeiro. Porque nós temos mais de 60 mil pessoas na fila. Nas filas, né? Nas listas, né? Do país, né? E quando uma notícia ruim, assim, uma desinformação, porque isso para mim é uma desinformação, a doação, ela cai. Aquela vez que o Gugu doou nos Estados Unidos, a doação aumentou. Aquela vez daquele caso Eloá, né? Que são casos assim, que todo mundo fica sabendo e depois sabe que teve a doação dos outros, a doação aumenta. E quando você vê uma notícia que ela não é verdadeira, porque o Sistema Nacional de Transplante, ele é um sistema extremamente transparente. A pessoa, quando ela entra na fila, ela recebe um número que chama RGCT, é um registro. E você acompanha você na fila. Né? Então, não é um sistema escuro que ninguém enxerga nada. Ele é transparente. Quem quiser ir na central olhar por que ela não foi beneficiada com aquele órgão que teve aquela doação, ela pode ir. Por quê? Porque o sistema está ali, ele é transparente, ele é aberto, ele é igualitário, né? E nós temos a fiscalização do Ministério Público, né? Nós temos o DENASUS, que é a auditoria do Sistema Único de Transplante, né? Então, assim, realmente chama atenção por conta da quantidade de transplante que ele fez. Mas ele não é o único caso, né? Nós já tivemos casos aqui mesmo, de pessoas que entrou à noite para fazer o transplante e no outro dia realizou. Porque era um caso gravíssimo, uma hepatite fulminante, né? E se a pessoa não realizar o transplante naquele momento, ela não adianta, porque no outro dia ela está morta. E é importante a gente combater essa desinformação justamente para não frear o processo de doações que vão salvar aí centenas de vidas. Sim. E uma pessoa, ela pode realmente ajudar muitas pessoas. Sim, com certeza, né? Ela pode doar 2 rins, pode doar pulmão, fígado, coração, intestino, pele, ossos, válvulas, córneas. Então, um único doador, né? Logicamente que vai depender da idade, né? Uma pessoa mais idosa não pode doar, por exemplo, um pulmão, um coração. Mas se for uma pessoa jovem, que não tem uma comorbidade que impede a doação, ele pode doar tudo, né? E isso, a desinformação e a forma como você coloca o assunto, desestimula as famílias a fazer doação, né? Porque nem todo mundo precisa entender do processo. Quem tem que entender somos nós. E temos a obrigação de passar a informação correta, né? Mas, assim, um único doador, ele salva N vidas, né? E a gente tem no país uma negativa familiar imensa, né? Por desinformação. Por desinformação. Se as pessoas são bem orientadas, bem acolhidas naquele momento que ela está no hospital, que o seu ente querido está lá, a família, ela doa, porque o brasileiro é solidário, né? Sim. Sempre as pessoas querem ajudar, né? Sempre. Nós tivemos esse ano, inclusive esse mês aqui mesmo, nós tivemos 3 doações de criança. Uma criança de 1 ano, a família doou. Dois adolescentes de 12 anos. Então, assim, as famílias, você imagine a dor de um pai, né? Enterrar um filho ainda jovem, né? Então, as famílias, elas são solidárias. Eu costumo dizer que não é negativa familiar, né? Porque as famílias doam. Sim. É o sistema que não acolhe adequadamente a família, né? Nós temos que acolher essa família, né? Adequadamente, temos que prestar toda a nossa solidariedade, né? E naquele momento tão difícil ali, que é o momento que você diz que um ente familiar faleceu, né? Então, realmente, assim, precisamos falar a verdade, né? Entendendo que tem que ser feito o acolhimento e, ao mesmo tempo, a pressa para fazer essa fila, essa lista andar. Muita pressa, né? As pessoas que estão na fila, muitas pessoas morrem, muitas. Principalmente criança, né? Bebês, crianças menores até de 5 anos, 2 anos, por doença cardíaca, por problema renal, né?
E a gente precisa trabalhar, né? Precisa informar a verdade. Eu acho que isso que mais importa ali em todo o contexto do sistema, né? É isso. Certo. Agora voltando a falar de Mato Grosso do Sul, né, sobre o trabalho da Central de Transplantes. Esse ano vocês completam 26 anos, tivemos aí um marco de 25 anos no ano passado. Eu acredito que, não é porque eu sou sul-mato-grossense, mas que a gente tem um trabalho de excelência nesse sentido, já te parabenizando, porque eu já te entrevistei outras vezes, aí realmente muito resiliente na informação, em realmente conscientizar a população, falar sobre a evolução desse trabalho aqui no nosso estado para que a gente se tornasse também uma referência nacional. Sim, nós evoluímos muito. De quando a Central, né, começou dentro da Santa Casa. Hoje nós estamos numa sede, né, que é do governo, ali na Afonso Pena, bem centralizada, né? Nós realizávamos poucos transplantes, poucas modalidades. Hoje a gente realiza várias modalidades de transplante. Nós fizemos fígado, fizemos rim, fizemos córnea, transplante de medula óssea autólogo e transplante de tecido músculo-esquelético. Temos, assim, projeção para realizar outras modalidades de transplante em outros hospitais também, né? Progredimos muito na questão da doação. Hoje temos inúmeros parceiros, né? Pessoas, a própria questão do governo também, e pessoas até anônimas que nos ajudam quando a gente precisa. Então, assim, evoluímos muito, temos muito ainda para evoluir, né? Comparado a estados que tem 40 doadores por milhão de habitantes, nós ainda estamos muito aquém disso, né? Mas cada estado é uma realidade, Sim. né? A gente não pode comparar, por exemplo, a parte sul e sudeste com a nós aqui do centro-oeste, norte, né? Apesar de que o norte evoluiu muito também, né? Estados assim que evoluíram muito na questão da doação, né? Inclusive nós fomos várias vezes em Rondônia buscar órgão, né? Buscar fígado lá, né? Então, assim, nós na verdade somos uma grande família, né, Lívia? As centrais umas ajudando as outras, né? Nós temos uma grande corrente de pessoas, a equipe da Central é uma equipe assim envolvida, comprometida, né? A gente funciona 24 horas, sábado, domingo, feriado, Natal, né? E assim, as comissões de transplante, as equipes, né? Nós temos muito apoio também da Casa Militar, do Governo do Estado, né? No transporte das equipes, dos órgãos, né? E isso tudo forma uma rede de solidariedade que no final a gente consegue o que é transplantar e tirar um paciente da fila. E para a gente entender essa logística, os transplantes que são realizados por vocês têm a equipe médica dos transplantadores e quando algum órgão de um paciente de fora, você exemplificou a região norte, tem disponível um órgão aqui para o Mato Grosso do Sul, somos nós que temos que buscar, é isso? Sim, exatamente. Como nós ofertamos o órgão, por exemplo, que nem nós ofertamos um coração, porque nós não fizemos transplante. Mesma coisa, estados como, por exemplo, vou citar Rondônia, porque foi um dos estados que nós mais fomos buscar órgãos. Rondônia, por exemplo, tem muito doador, mas não faz transplante. Olha só. Então, eles ofertam geralmente por região, né? Porque são órgãos que não podem ter muito tempo de isquemia fria. Então, oferta para regiões próximas, né? E nós fomos várias vezes buscar, mais de 15 vezes, buscar fígado em Rondônia. Né? Então, quando você vai fazer uma viagem dessa, você precisa de uma aeronave boa, veloz e que esteja disponível. Então, sempre o sistema, a gente começa sempre organizando com voo comercial. Então, para lá não tem voo comercial, né, direto. Daí a gente procura os voos estaduais, né? No caso, a Casa Militar com a aeronave do governo. Muitas vezes nós fomos atendidas e às vezes que nós não conseguimos a aeronave do governo, aí é solicitada a aeronave da Força Aérea Brasileira, né? Certo. E aí vai lá, retira esse órgão, a equipe retira, traz para cá e faz o transplante aqui. Isso, assim, envolve muitas pessoas, tem um custo, isso não é de graça, tudo que acontece, né? Tudo isso envolve muito dinheiro, né? Então, por isso ele tem que ser bem gasto, né? Por isso o órgão tem que ser bom, por isso nós temos que transplantar, né? E as equipes já preparadas, prontas para receber esse material e já fazer cirurgia. Tudo assim, é tudo muito
sincronizado. E tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Você fala, para ir... Não, mas tem que ser rápido. Tem que ser rápido, por isso que quando a gente tem uma doação de coração, por exemplo, a gente chama bombeiro para fazer aquela parte do batedor, para levar pro aeroporto. Nós chamamos helicóptero, se for preciso. Para você ter uma ideia, nós tivemos doação em Dourados que veio um fígado com helicóptero da PRF. Então, isso que eu te falo, é uma rede. Sim. É uma rede de pessoas dispostas a ajudar e a salvar vidas, né? Porque sozinho nós não conseguimos fazer nada. E é um tipo de cena, você estava aqui contando para mim, eu estava pensando nas séries médicas que eu já vi, né? Os L-pontos no topo do prédio. Sim. E aquela correria, recebendo a caixa térmica com o órgão, o paciente já preparado no centro cirúrgico para receber. Então, mas essa chance de viver, de prolongar a vida. Então, trabalho muito bonito mesmo, muito necessário. Que exige muita competência. Exige assim, muitas pessoas e todas trabalhando para o mesmo objetivo, que é salvar vidas. Eu costumo dizer assim, nós da área da saúde, a gente estudou, a gente faz tudo o que a gente pode, as equipes médicas, os hospitais, para salvar aquela vida. Chega um momento que não tem mais o que ser feito. Então, a partir desse momento, você ainda pode fazer alguma coisa para alguém. Sim. Doando os órgãos, né? Então, assim, sempre o maior respeito, né, que a gente tem que ter é pelo doador, né? Em primeiro lugar, né? E uma gratidão eterna por essas famílias que, naquele momento de dor, que é uma dor que a gente, assim, só quem passa sabe, né? E ela disse sim. Ela disse sim à doação. Ou seja, ela pensou em alguém que está na fila. Está dizendo sim à vida, de certa dizendo forma. Sim à continuidade daquela vida, né? Então é assim, é um trabalho assim, eu sou suspeita para falar porque eu tô lá há 23 anos, então é uma paixão que eu tenho, né? Esse trabalho faz parte da minha vida há 23 anos. Mas eu diria assim, que eu acho que da área da medicina é uma área assim que você se envolve e tem que ser apaixonado por isso, porque não tem hora, não tem dia, e é assim, você vê que você tirou assim um órgão de uma pessoa que morreu e você implanta numa pessoa que vai morrer se não receber e aquela pessoa volta a ter uma vida normal, né? Com a família dela, se é um jovem, estuda, trabalha. Então, assim, realmente é um trabalho muito gratificante. É gratificante. E Mato Grosso do Sul também, com números muito positivos nos transplantes de fígado. Conta pra gente a respeito disso. Então, nós começamos a realizar transplante de fígado ano passado, né? Dia 23 de julho foi o primeiro transplante de fígado. E esse ano a gente completou 51 transplantes em um ano de atividade. 51, né? É número pra caramba, né? Nós ficamos na Revista Brasileira de Transplante, nós ficamos em 4º lugar. Por 1 milhão de habitantes. Obviamente que você tem que calcular o transplante por 1 milhão de habitantes. Então, assim, é um número que surpreendeu a equipe, o hospital e até mesmo a central, né? É uma equipe extremamente, assim, competente, são pessoas que realmente querem fazer a diferença na vida das pessoas que estão na fila, né? Então, assim, é um motivo de orgulho para todo o sistema, inclusive a gente foi até elogiado pelo próprio Sistema Nacional de Transplante, pela nossa coordenadora, pelo belo trabalho que nós estamos fazendo em relação ao transplante de fígado. E sobre o mês de setembro, já que a gente vai entrar nessa data, a importância desse mês, das campanhas de conscientização, justamente para que a gente popularize, esclareça, tire dúvidas. O mês de setembro, ele é o Setembro Verde, que é considerado o mês do doador de órgãos e tecidos. Então, no país todo, é feito campanha, passeata, caminhada, rádio, TV, fala bastante sobre isso. É lógico, você teria que falar o ano inteiro, né? Mas a gente tem esse mês, então o mês de setembro a gente aproveita para falar mais sobre isso. Muitas pessoas, né, nem sabem que podem ser doadores, né? Então essa conscientização, quando a mídia nos dá, né, essa oportunidade de falar sobre isso, para nós que trabalhamos no sistema, a gente sente muita diferença na questão da doação. Né? A gente já teve famílias que fizeram doação de córnea espontaneamente. Morreu um familiar de um acidente, alguma coisa assim, e ligam na central e falam,
a gente quer fazer a doação de córnea, porque a gente sabe que as filas são longas e a gente entendeu o processo, a gente viu na TV, a gente viu nas mídias sociais, né? Então é um mês que realmente é considerado assim, o mês do doador de órgãos, e dia 27 de setembro é o dia do doador, né? Então nós vamos realizar aqui também alguns eventos, inclusive na Assembleia. Ótimo. E uma caminhada também no dia 21 de setembro também, que vai ser ali no final da Afonso Pena, como a gente fez o ano passado a primeira, né? Nós vamos fazer a segunda esse ano. Bom, e para encerrar, já que o nosso tempo está acabando, queria que você, Clary, deixasse então aí as informações mais necessárias para quem está assistindo essa entrevista, onde obter realmente mais dados a respeito do trabalho da Central de Transplantes, ou para aquelas pessoas que têm interesse em se tornarem doadoras em algum momento. A gente não sabe a questão das fatalidades também, né, do dia de amanhã. Então, a própria pessoa que se interessa em ser doadora de órgãos, ela já pode sinalizar de alguma forma que ela tem essa vontade também. Exatamente. Eu queria fazer um apelo, né, às famílias que assim, têm interesse, né, de conhecer mais sobre esse assunto, de se tornarem doadoras, de fazer a doação, eventualmente, se um dia aconteceu alguma coisa com um familiar, né, que pense, né, realmente, antes de dizer não, quando for entrevistada por uma equipe, né, do hospital, porque a gente tem mais chance de precisar de um órgão do que ter alguém na família doadora de órgãos. E para ser um doador, você tem que conversar com a família. A família tem que saber da sua vontade em vida, porque a autorização da doação é feita por familiar até 2º grau. Então, quem tem que saber da sua vontade é a sua família, né? A sua família tem que estar ciente que você é um doador, que se um dia acontecer uma fatalidade, a família vai dizer sim à doação, né? E acho que precisamos pensar, né, que temos 60 mil pessoas nas filas no país todo, e muitas crianças e muitos jovens, né? Então, é o apelo que eu faço: converse com a sua família, deixe claro que você é um doador em vida, né, que você é um doador de órgãos, que a sua família vai autorizar se um dia houver, vamos dizer, se um dia acontecer alguma coisa contigo. Tá certo. Clary Mioso, coordenadora da Central de Transplantes de Mato Grosso do Sul, muito obrigada pela sua entrevista. Que bate-papo bom, esclarecedor, realmente contribuindo com o salvamento de vidas e com a continuidade de muitos que estão aí lutando para viver. Obrigada mesmo pela sua participação e bom trabalho para você. Eu que agradeço, né, a oportunidade e assim, a Central está sempre à disposição até das pessoas que quiserem nos visitar e conhecer nosso trabalho. Tá certo. Bom, e esse foi o programa Perspectiva, tratando aí do Setembro Verde, falando sobre transplantes de órgãos, sobre dar uma chance aí para pessoas que estão buscando viver mais. E eu agradeço mais uma vez a Clary aqui com a gente. Você compartilha aí o nosso link do YouTube com seus amigos e familiares. E se você tiver vontade, desejo de ser doador de órgãos, sinalize isso para sua família, põe na rede social. Isso vai ajudar realmente com que o trabalho da Central seja feito com muito mais qualidade, com muito mais rapidez. Voltamos numa próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.